Eu não sei se o Felipe Luiz vai arriscar um Jorginho para jogar esse jogo. Eu não sei se o Felipe Luiz vai arriscar um Alexandro, que é um cara que sempre entra em rodízio, para jogar esse jogo. Eu não sei se ele vai botar o Léo Ortiz, que está voltando de lesão, para se arriscar nesse jogo. A mesma coisa o Flamengo, pô. E o Flamengo tá com 4 pontos na frente. É a semana de uma final de Libertadores. Aí é óbvio, ele vai dar desculpinha. Poupei porque acho que já estava entregue. Mentira! Pouparia do mesmo jeito, gente. É semana de final de Libertadores entre os 2 maiores clubes da América do Sul no momento, Bruno. Então, eu acho que depende muito da tabela. Assim. Se o Palmeiras estivesse a 1 ponto do Flamengo, acho que ele ia com um time forte. Mais forte, ele pode tirar um ou outro. Eu acho que ele não vai botar nem o goleiro titular, acho que ele vai botar 11 reservas mesmo. Acho que ele, e até falando com o time dele, eu acho que ele vai trabalhar essa semana o time dele como assim, é uma semana de uma mini pré-temporada para um jogo de sábado. Acho que ele vai trabalhar assim o time dele. Acho que esse discurso também é para o time dele. Ó, agora a preocupação é sábado. E sábado a gente vai tentar resolver a nossa vida. Vamos tentar recuperar essa semana, tentar recuperar todo mundo fisicamente, mentalmente, e agora o que interessa é sábado. Então acho que esse discurso é para os dois. Se depois da final ele tiver chance de ganhar o Brasileiro ainda, claro que ele vai tentar ganhar. Mas eu acho que o discurso é para justificar um time com 11 reservas e falar com o time dele mesmo, ó, vamos preparar para sábado, esquece terça-feira, terça-feira não existe. Se ele tivesse vencido o jogo ontem, acho que não seria isso não. Acho que ele ia jogar terça com um time bom, um time talvez não 100%, mas um time bom. Como acho que o Felipe, se o Palmeiras tivesse vencido ontem, ele ia colocar mais titulares do que ele vai colocar na terça, mas não acho que o Felipe vai colocar 11 reservas não. Acho que o Felipe vai com... Ele tem como revezar alguns jogadores. O Alexandre e o Jorginho dificilmente vão mesmo, porque são jogadores que podem se machucar. O Alexandro, até dentro de uma temporada normal, é arriscado você colocar o Alexandro quarta e domingo. O Léo Ortiz, se tiver recuperado, eu acho que ele joga terça. Acho que ele joga para ter condição física, que também se ele bota o Danilo de novo, ele pode perder o Danilo. O Danilo também é um cara com histórico de lesão muscular. O Danilo jogou terça-feira um tempo inteiro na França, quarta um tempo inteiro no Maracanã e jogou ontem 90 minutos. Danilo não vai jogar terça-feira. E o Léo está um tempo fora, né? Se ele tiver condição, acho que ele vai pôr esse cara para ganhar ritmo. O Pulgar, que estava suspenso ontem, o Pulgar deve jogar. Então, acho que o Felipe vai colocar um time mais forte do que o Abel vai colocar na terça. O Flamengo pode ser campeão terça-feira. Não acho que o Felipe vai colocar todo mundo, não. Ele vai poupar principalmente os mais velhos ali. Mas o Palmeiras, acho que o discurso do Abel é muito interno e externo. Assim, externo para justificar uma escalação que para mim vai ser inteira reserva. E interno, como assim, já que o brasileiro realmente é muito difícil. Acho que o interno essa semana esquece tudo. Essa semana nós vamos nos preparar para o jogo de sábado, que é o que importa. O resto esquece. Depois, se ainda estiver vivo, é outra situação. Mas acho que esse discurso é muito para esses dois lados, por o interno e por o externo. Bom, a gente vai falar muito dos jogos também, mas isso eu queria perguntar para o Mauro, já que o Bruno e eu mesmo, né, dei uma opinião sobre o Flamengo, porque tem isso. Eu também acho. Pelo discurso do Abel, ele está querendo justificar que ele vai botar um time praticamente todo reserva nessa rodada do meio da semana, né? Contra o Grêmio, fora de casa. Agora, e o Felipe Luiz, Mauro, que ele foi perguntado ontem, tem inclusive uma imagem sensacional, que quando o repórter pergunta, né? Foi até o Júlio Miguel Neto, quando pergunta se ele iria poupar ou não, por risco de lesão, ele bate na madeira da mesa. Ele faz devagarinho ali um gesto que ele bate na madeira da mesa durante a pergunta, né? Só que é óbvio que o Felipe Luiz não vai com o time inteiro reserva. Agora, eu não colocaria de jeito nenhum o Jorginho para jogar essa partida. O Jorginho muda muito o time do Flamengo. E tá voltando, não dá para arriscar um cara desse para uma final de Libertadores. Eu não colocaria Alexandro, eu não colocaria o Léo Ortiz, mas aí o Bruno traz esse lado também, tem que ganhar ritmo. Mas e o medo de tentar ganhar ritmo e lesionar, né? Também acho um jogador crucial. Eu acho, Mauro, que vão ser 2 times com muitas mudanças, ou não? Ou você acha que o Flamengo vai realmente, como ele disse na coletiva, com o máximo que ele pode, de acordo com a fisiologia?
Não, acho que ele não vai colocar força máxima, não. Assim, o Léo Ortiz ele vai tentar colocar pelo menos parte do jogo para testá-lo antes da final. Não acho que seja titular. Não acho. Vamos lá, até terça-feira pode mudar, mas acho que é pouco provável. Eu imagino que ele não vai colocar de saída o Jorginho, Alexandro, Arrascaeta, talvez Carrascal, que jogou pela Colômbia alguns minutos. O Fla-Flu titular ontem não foi bem. Inclusive, Bruno Henrique, que teve também ontem controle de carga, sentiu lá uma coisinha lá de muscular no Fla-Flu, né? Também acho que não. E jogou bem ontem o Bruno Henrique. E com essa situação do Pedro, né? Evidentemente o Bruno Henrique passa a ser o cara mais importante, porque o Plata, além de estar fora da final, não dá, né, cara? O Plata, eu vou te contar, o Plata, cara, ele faz coisas boas do ponto de vista tático, ele se movimenta, arrasta a marcação, confunde a defesa, ele não é mau jogador, mas, cara, o cara não chuta no gol, a bola caiu no pé dele, ele é canhoto. Ideal para girar com a esquerda e bater. Ele tentou um passe para o Cebolinha. Aquele contra-ataque, que passe do Jorginho. No corredor central, vai, fio. Defesa do adversário, no caso do Red Bull Bragantino, estava todo desorganizado, o time tinha subido e ele não conseguiu acertar o passe na ponta esquerda. Aí saiu, o Bruno Henrique entrou, o time melhorou no segundo tempo, né? Acho até que o primeiro tempo não foi ruim, mas o segundo, o time foi mais incisivo e definiu. Eu acho que esses caras ele vai segurar. Talvez ponham no banco, jogar alguns minutos se for necessário. Mas acho que ele vai começar com um time diferente disso. Ele tem uma vantagem, ele não precisa ser campeão exatamente na terça-feira, né? Tem isso também. Se o Palmeiras fizer 3 pontos e o Flamengo fizer 1 ponto, né? Ele diminui a desvantagem para 2, né? 2. Para 2 pontos. Ou seja, fica aberto. Fica aberto, mas será que o Palmeiras vai vencer também, né? Levando um time provavelmente cheio de reservas. E mais concentrado na final, porque eu acho que tem um aspecto importante que é o seguinte, acho que o Felipe Luiz vai ter que ser muito atento, e até o psicólogo do clube acho que talvez possa ajudar, né, circunstancialmente, que é ter conversas muito diretas com os jogadores para sentir dos caras o seguinte: como é que está a sua cabeça para esse jogo de terça-feira? Porque, cara, é normal que o sujeito sabe que de sábado tem uma final de Libertadores e que o vencedor vai ser o primeiro brasileiro 4 vezes campeão. É normal que o cara na terça-feira num jogo que não é o último jogo, não é o jogo decisivo, né? Ele poderá ser, mas não é obrigatoriamente. Ele só será se o Palmeiras não vencer e o Flamengo vencer. Porque mesmo que o Palmeiras empate e o Flamengo vença, o Flamengo já é campeão. Virtualmente. Porque tem um saldo de gols de 50. O Palmeiras tem um saldo de gols de 29. Então, se o Flamengo faz 1-0, por exemplo, ele passa a ter um saldo de 51. 77 pontos, 23 vitórias. E aí o Palmeiras empatando, ele iria para 71 pontos, 6 em disputa, só poderia alcançar os 77 do Flamengo e teria 2 vitórias a menos. Então ele teria que vencer os 2 jogos para empatar em tudo, vai para o saldo de gols. A diferença seria de 21 gols no mínimo. Não dá para tirar em 2 jogos, dá? Acho que não. Então virtualmente seria o campeão. Então há uma possibilidade, 2 aí pelo menos, né, matemáticas de título na terça-feira, mas em tese não é um jogo decisivo. Isso pode ser depois. E o jogo de sábado é um jogo decisivo, só tem esse. Então, como é que o cara se sente? O cara divide uma bola, bota o pé ou não? Flamengo e Fortaleza, acho que teve muito disso. Porque o jogo do Racing era o jogo subsequente e era um jogo que valia a vaga na final da Libertadores, a classificação. Então, assim, isso influencia muito. Agora, o jogador que é reserva, ele entra ali querendo mostrar serviço até para querer jogar a final. Se for, não fizerem o que fizeram contra o Sport, né? Que aí foi um horror. Aquilo foi inexplicável. Mas, em tese, o cara que não é titular, que está brigando por posição, ele olha para um jogo desse e fala, cara, vou dar tudo aqui, porque se eu for bem, eu tenho uma chance de jogar a final. Todo mundo quer jogar a final. Todo mundo quer jogar a final. Você vê que o Flamengo, por mais difícil que seja, talvez até hoje, alguns dias depois do exame, seja até impossível já o Pedro jogar, né? Por mais difícil que seja, o Flamengo não descartou de cara. Por quê? Você não sabe. De repente, se o cara tem uma melhora, consegue jogar uns minutos, mesmo machucado, quer jogar, pede para jogar. Que tem isso, o jogador joga machucado num jogo desse. Nem que seja por um período curto. O cara pede para jogar, pede para entrar em campo. Entendeu? Na Copa de 82, o Rummenigge estava machucado. Alemanha e França. Aí ele sai do banco, na prorrogação, se não me engano. E ele transforma o jogo. Ele era o craque do time. Não tinha condição de jogo. Ele entra no final para jogar uns minutos. Ele estava ali para ser um cara para salvar o time numa emergência. Então o futebol tem dessas coisas. Porque esse tipo de jogo, um jogo de Copa do Mundo, na final internacional, o jogador quer jogar. E se ele tiver uma chance mínima, ele provavelmente pede para jogar. Ah, mas ele vai piorar a lesão. O cara pensa, cara, se eu for campeão aqui, que eu fico 2 meses me tratando depois, paciência. Entendeu? O cara tá na história. Todo mundo quer estar, né? Quem não quer estar na foto do time campeão, gente?
né? Quem não quer participar de um jogo decisivo? Você pega um caso como o do Bruno Henrique, tão importante em 2019, e não pode participar da campanha nos jogos decisivos, né, de 2022, que ele estava machucado. E sabe que o Bruno Henrique foi o líder de assistências daquela Libertadores, mesmo jogando na fase de grupos? Da Libertadores toda, não só do Flamengo. Vinha jogando muito, aí sofreu aquela lesão de ligamento cruzado contra o Cuiabá e ficou parado durante muito tempo. E não pôde jogar, foi quando o Pedro virou titular junto com o Gabriel. E formaram ali uma boa dupla. Então, acho que ele vai ter. O ideal é conversar com o jogador e sentir. Papo reto, sincero, sabe? E o jogador ficar à vontade. Porque é normal, cara. Eu não sei, como é que o Arrascaeta, que está jogando tanta bola, vai se sentir num jogo desse num piso sintético? Piso de plástico. Como é que ele vai se sentir? O cara entra com tudo, ou o cara está com a cabeça lá no jogo de sábado. Esse jogo não deveria existir, esses jogos, né? Grêmio, Palmeiras, Atlético e Flamengo. Essa semana, gente, é para o time não fazer nada, é só treinar, viajar para Lima e jogar a final. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma bizarrice do calendário que se repete, porque o ano passado também aconteceu. Com o Botafogo foi até uma sacanagem, porque o Botafogo, ele jogava com o Palmeiras, que liderava o campeonato, fora de casa, tinha que vencer o Palmeiras, venceu. E o Palmeiras não estava envolvido em final de Libertadores. Então o Palmeiras estava só voltado para o brasileiro. Foi colocada uma montanha enorme para o Botafogo escalar, e o Botafogo escalou a montanha. Né? E o detalhe, antes desses jogos, o Botafogo teve tropeços contra Vitória, que brigou para não cair, Cuiabá, que caiu, e Atlético Mineiro, que brigou para não cair. É verdade. Ano passado só escapou na última rodada. E empatou os 3 jogos, 2 no Rio e 1 em Minas. Contra Vitória, Cuiabá no Rio e em Minas contra o Atlético. 3 empates. Parecido com esse momento agora do Palmeiras aí, que empatou 2 jogos seguidos em casa, né? E perdeu um jogo fora de casa para o Santos. A diferença é que o jogo fora de casa, o Botafogo empatou com o Atlético. Os 2 em casa ele perdeu. Só que ele jogou com times do bloco de baixo. O Palmeiras nem enfrentou o Fluminense, né? E bem, o Santos é um rival do Palmeiras, jogando em Santos e tal, uma mobilização muito grande. Mas tem uma certa semelhança. Aí, a partir do jogo da terça-feira, antes da viagem para a Argentina, para a final da Libertadores, o Botafogo vence o Palmeiras, vence o Atlético com 1 homem a menos pela expulsão do Gregório com 30 segundos, é campeão sul-americano, e aí ele confirma o título brasileiro, depois de ganhar do Inter, também em Porto Alegre, então ele vai ser campeão. Foi uma reação espetacular. O Palmeiras pode fazer isso também, conseguir se mobilizar, se organizar, se preparar. Então, assim, não acabou, não. De forma alguma, claro que não acabou. Não, e isso, né, é o cúmulo, como diz o Mauro, porque vai ser aí, eles vão ter quarta, quinta, sexta para descansar, e a final já é no sábado. Já é no sábado em Lima, né? É uma viagem longa. É realmente inacreditável, são coisas da CBF. E aí, eu falo, se eu sou o Flamengo, eu não boto os pilares nesse jogo, não boto. Não boto o Léo Ortiz, não boto o Jorginho, não boto a Arrascaeta. Esses 3 eu não colocaria, porque mudam o jeito de jogar do Flamengo. Quando esses caras jogam, é outro Flamengo. É outro, é perceptível. Esses caras, eles dão a qualidade pro time do Flamengo. Aí, quando eles não estão, o time do Flamengo quer manter o mesmo estilo de jogo e não consegue, porque aí só fica toquezinho pro lado. Porque não tem o Jorginho para achar aquele passe no meio, não tem o Arrascaeta para achar uma jogada diferenciada. E se eu sou o Palmeiras, eu não boto Flaco Lopes, Vitor Roque e Andreas Pereira. A mesma coisa. É porque esses caras também dão a qualidade pro time. Esses caras são fundamentais para que sejam criadas chances de gol. E, cara, na boa, é uma final. A torcida do Flamengo mesmo ontem gritou: guerra, sábado é guerra, quando os jogadores foram comemorar com a torcida. Eu concordo com o Mauro, eu acho que o jogador, muitos nem cabeça tem para jogar um jogo como esse. Então, não deixa de sentar o like, tá? Se todo mundo que tá aqui deixar o like, esse vídeo vai ter mais visualizações. Senta o dedo no like. Se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.